Irmãos, estamos aqui para mais uma devocional, dessa vez no Salmo de número 32, Salmo 32, Salmo dos mais conhecidos, Salmo em que Davi expressa sua tristeza pelo perdão e como ele conseguiu mudar esse quadro na vida dele. O nosso título é A Paz com Deus Não Tem Preço. Nosso verso é o verso 3 do Salmo 32, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Irmãos, certamente uma das maiores bênçãos que a gente pode ter nesta vida é a paz de espírito. Isso significa a gente não se sentir acusado de nada, a gente ter a consciência em paz, tranquila. Certamente ninguém é puro, ninguém é perfeito, ninguém é justo em si mesmo. Isto indica que somente os que são justificados em Cristo podem verdadeiramente desfrutar a bênção dessa paz que enche a vida, essa paz que deixa a consciência tranquila. O sentimento de paz vivido por um coração tranquilo ganha maior valor após uma experiência inversa, ou seja, de intranquilidade causada pelo cometimento de um pecado. Após a gente pratica o pecado e vem aquele peso, aquela luta, aquela dor, e depois, uma vez compensado, uma vez tratado diante de Deus, vem essa paz que de fato faz toda a diferença na vida da gente. Segundo este salmo, Davi viveu essa realidade após o seu adultério com Batseba, após ele ainda na sequência desse adultério, ainda por ordem dele, Urias ser morto no campo de batalha. Então nós vemos que tudo isso trouxe para Davi dias terríveis. Primeiro porque devido à sua consciência do erro, isso pesava sobre ele. Em segundo lugar, por conta da sua realidade, por conta da sua tentativa inútil de tentar tratar a situação através do silêncio. Ele diz que ele calou esse pecado durante algum tempo que nós não temos dimensão, mas ele se calou. Em terceiro lugar, a dor física advinda da dor de alma que ele viveu, ele também sentiu a dor física. A gente chama isso dentro da vida hoje, se chamam de doenças psicossomáticas, ou seja, alguma coisa que teve a sua origem num problema emocional, num problema psíquico, mas que acabou afetando também o físico, o corpo sofreu, por isso que é psicossomático. A descrição da dor sentida por Davi, nós vemos aqui nos versos de número 3 e 4, que é o retrato de muitos. Nesses versos 3 e 4 ele fala: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos, que tua mão pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então tudo isso foi causado por conta de um pecado não tratado. Enquanto ele calou seu pecado, tudo isso somou-se na vida dele. E aqui vale a pena uma observação. É relevante considerar que esse caminho que Davi tomou com respeito ao pecado é o caminho tomado pela maioria. É incontável o número de pessoas que estão machucadas profundamente pelo pecado cometido e não tratado. O número de pessoas que vivem sob o sentimento de culpa é muito grande. E tudo isso tem sido o maior responsável pelo número de pessoas enfermas psicologicamente, pessoas que precisam de um tratamento psicológico, e muitas vezes é o sentimento de culpa que tem tratado, que tem causado, na verdade, tudo isso na vida de pessoas que são carentes de um tratamento de alma. Contudo, a maior razão de todo esse quadro vivido por Davi é identificado por ele aqui, por ele mesmo no versículo 4, quando ele fala sobre a ação de Deus por conta do pecado. Ele diz lá no verso 4, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, ou seja, a mão de Deus pesou sobre Davi, por causa do pecado, mas também, principalmente por falta de tratamento, por falta da devida confissão. Vemos ainda que ele não somente descreve a sua dor, a dor causada pelo pecado, mas ele aponta também o remédio.
Né? No verso 5 ele diz, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocupei. A partir desse momento, Davi começou a receber o tratamento, a cura pelo pecado. E por conta dessa experiência, ele acrescenta ainda que o piedoso, ele fala assim, o piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Isso é um alerta para nós. Por quê? Pode chegar um tempo que vai ser tarde demais para buscar o perdão de Deus. Nós às vezes não consideramos isso. Nós vamos protelando as nossas situações, os nossos problemas, as nossas dificuldades e não tratamos. E pode ficar tarde demais. O profeta Isaías sobre isso diz o seguinte, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Lá em Isaías 55:6, o profeta também alerta sobre esse mesmo perigo. A experiência do perdão de Deus, na verdade, renovou a vida de Davi. Isso a gente podemos observar nos versos seguintes do Salmo. No verso 7 ele testemunha dizendo, tu és o meu esconderijo, né? Davi percebe que só em Deus ele pode se guardar, pode se sentir seguro. Né? Também ele acrescenta ainda nisso uma advertência àqueles que endurecem o coração, lá nos versos 8 e 9. Ele fala sobre que aqueles que endurecem o coração não vão desfrutar do perdão, não vão receber o cuidado que eles precisam. E finalmente ele conclui declarando que vale a pena confiar em Deus. O homem que teme ao Senhor, aqueles que são retos, esses vão receber de Deus a misericórdia. E ele exorta finalmente no verso 11, que é o último verso do Salmo, ele exorta os retos a se alegrarem em Deus. Então, esse Salmo é um Salmo que nos serve de orientação e advertência acerca do pecado e principalmente do pecado não confessado, não reconhecido diante de Deus, não tratado, pecado para o qual não houve um arrependimento genuíno que nos leve à confissão e atitudes diferentes. E terminamos com uma pergunta que é importante. Você já desfruta de uma genuína paz com Deus? Paz com Deus não tem preço. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.